Beleza, pessoal? Aqui é o Dudu Amigo e para iniciar a conversa, tem um linkzinho aqui do Instagram nosso. Eu preciso de compartilhamento nos stories, tá? E as 4 contas que eu sigo também são minhas, tá? Dá uma fortalecida lá, compartilha a gente nos stories. Não precisa seguir não, tá? Isso aí, pedir para os outros seguir se faz no atacado. É onde você tem que saber enganar os robôs do Instagram para poder fazer esse tipo de coisa, tá? E isso cabe necessariamente por compartilhamento nos stories, tá? Então, pessoal, vamos começar conversando um pouquinho agora sobre os 10 traders que mais perderam na história das finanças mundiais. Tem um linkzinho aqui embaixo que leva para a história, tá no meu blogzinho, tá? História completa lá. Mas deixa eu mostrar para vocês o que foi que aconteceu. Em janeiro desse ano, não sei se vocês lembram, mas o Wall Street Bets conseguiu inflar o preço das ações da GameStop. O trader Gabriel Plotkin, da Melvin Capital Management, perdeu 4,5 bilhões, fato que assustou o mercado internacional. Mas esse prejuízo não foi o único, nem o maior da história das finanças mundiais. Então, agora a gente está reunindo aqui, nesse blogzinho, clica aí no link para você ver os 10 piores prejuízos que já houveram. Também teve prejuízo aqui no Brasil, tá? Então, primeiro, Howie Hubler, 9 bilhões. Foi durante a crise de 2008 que Wall Street presenciou a maior perda de negociação individual da história. O protagonista foi o trader americano que na época era corretor de títulos na Morgan Stanley, o Stanley Morgan. Durante a bolha imobiliária, ele fez apostas relacionadas a hipotecas que estavam destinadas a implodir e se deu mal. Quando tudo explodiu em 2007, as posições de Hubler incorreram em uma perda impressionante de 9 bilhões, segundo um artigo do Wall Street Journal. O caso foi contado em detalhes no livro The Big Short, Inside the Doomsday Machine, do jornalista americano Michael Lewis. Segundo Jerome Kerviel, 7 bilhões. As operações feitas pelo trader francês em 2008 fizeram a Société Générale, um dos maiores bancos da Europa, perder 7 bilhões. Tá? Isso porque naquela época ele estava assumindo muitos riscos e eram riscos enormes. Tanto que o The Guardian chamou ele de o corretor desonesto. Para vocês verem o tamanho da bagunça. 3. Bruno Ixel, 6,2 bilhões. Em 2012, o trader francês Bruno Ixel, conhecido como Baleia de Londres, perdeu 6 bilhões do JP Morgan. Mas nesse mesmo ano, o JP Morgan ainda conseguiu obter lucro, por incrível que pareça. Tá? Então, o lucro do JP Morgan foi de 21 bilhões, pelo menos, né? Brian Hunter, 6 bilhões. O canadense, ele mexia com commodities. 40% do mercado de gás estava na bolsa de mercantil de Nova York e estava na mão da Amarante Advisor. Ele cuidava disso. Tá? Tanto Hunter quanto a Amarante foram processados pela CFTC por manipulação de preço em 2 ocasiões, meses antes de as perdas de 6 bilhões quebrarem o fundo. Tá? Para vocês terem uma noção, até o Senado americano estava preocupado com isso. Quinto lugar, John Meriwether, 4,4 bilhões. Em 98, o trader americano era conhecido pela brilhante carreira no Salomon Brothers. Ele viu 4,4 bilhões do seu fundo Long Term Capital Management perdidos em 2 apostas que sua equipe vinha fazendo há pelo menos uma década. Tá? E a gente acreditando que Warren Buffett ia salvar ele. Tá? Gabriel Plotkin, a gente já citou. Ele é o CEO da Melvin Capital. Tá? Prejuízo 4,5 bilhões. No início desse ano, o grupo Wall Street Bets do Reddit encarou ele. Mas não foi só com a GameStop que Melvin perdeu. Outras ações do fundo tiveram um prejuízo de até 30% com a investida do grupo da Wall Street Bets. Plotkin já é conhecido tanto pela descrição quanto pela agressão no mercado de ações desde a época que atuava no fundo de hedge americano SEC Capital, como cita o Financial Times em uma reportagem. Tá? Bill Ackman,
é o sétimo, com 4,100 bilhões. O Pershing Square Capital Management, fundo de Nova York, conduzido pelo gestor e investidor americano Bill Ackman, amargou uma perda de cerca de 4 bilhões após a venda em 2017 de ações da Valeant, compradas em 2015 por 3,2 bilhões. Na época, cada ação da Valeant era negociada perto de 190 e Ackman isso a viu subir para 260, ainda no mesmo ano da compra. No entanto, debates sobre questões regulatórias vieram à tona e o preço das ações começaram a cair drasticamente, como descreveu a Reuters, e ele vendeu na baixa. Tá. Oitavo lugar, Yasuo Hamanaka, 2,6 bilhões. O trader Yasuo Hamanaka, que ficou conhecido na época de 90 como Mr. Cooper, devido ao controle de 5% das mercados futuros de cobre, foi condenado a 8 anos por falsificação e fraude no mercado financeiro. Conforme detalhado pela Reuters, ele acumulou cerca de 2,6 bilhões em perdas para a japonesa Sumitomo Corporation, o que representou na época cerca de 40% do seu patrimônio líquido. Assim que soube do rombo, a companhia encerrou as complexas posições criadas por Hamanaka sem autorização e passou a achar um meio de repor o prejuízo com venda de outros ativos. Em nono lugar, Isaac Zaguri, 2,3 bilhões. Em 2008, o então diretor financeiro da brasileira Aracruz, Isaac Zaguri, ele foi ex-diretor do BNDES, foi visto como o maior culpado pela perda de 2,13 bilhões em empresa em derivativos. A empresa tinha operações no dólar para se proteger da alta do real, só que o real se valorizou acima do dólar. No dia 13 de dezembro de 2008, a Folha reportou que a Aracruz não tinha chegado a um acordo com seus bancos credores. Mais tarde, em setembro, a empresa se fundiu com a Votorantim Celulose e Papel para formar a Fibria, que foi para as mãos do BNDES e Grupo Votorantim. Robert Citron, 10º lugar, 1,6 bilhões. Em 94, o condado de Orange, na Califórnia, caiu na maior falência. O que aconteceu foi que o governo americano subiu as taxas de juros, né? E as ações de Robert Citron foram por água abaixo. E ele foi descrito como alguém com pouca experiência pelo New York Times. Ele não era o mestre das finanças, foi o que eles escreveram. No entanto, pessoal, é isso aí. Tá? Dá uma olhada aí no nosso link do Instagram. Visita também o nosso link para conhecer o que está escrito aí no nosso blog, tá? Porque está tudo lá. Curte, compartilha, se inscreve no nosso canal. Um abraço a todos. Tchau.